Gente, e qual que é um jeito muito errado de começar a diversificar, de começar a investir deliberadamente? É justamente falar o que eu falei anteriormente, é apostar todo o seu patrimônio, tudo que você eh, juntou, tudo que você tem até hoje, num ativo que é o mais comentado do momento, que é o que o pessoal está falando na rodinha lá do café, lá do seu trabalho, numa mesinha de bar. Todo mundo está comentando, todo mundo está falando, e aí você fala: "Poxa vida, tá todo mundo falando disso e só eu que estou de fora". Então é aquela questão do que eu mencionei na live anterior do FOMO, né, do Fear of Missing Out, do medo de ficar de fora. Então, às vezes você entra em algum lugar, em algum investimento que você não tem ideia do que seja, mas como todo mundo está falando que é bom, deve ser bom mesmo. E aí nisso você arrisca o seu patrimônio sem procurar entender os riscos, sem procurar entender se é realmente para você, sem procurar entender se tem foco, se tem algum motivo para você colocar lá. Simplesmente porque você ouviu repetidas vezes pessoas falando sobre isso. Então, vamos prestar atenção para não cair nesse risco, tá bom? Outro ponto é não diversificar, colocar em um único ativo e esse ativo vir a colapsar. Então, novamente, você se esforça, você trabalha, você se sacrifica, você deixa de fazer consumos agora pensando no seu futuro, mas aí, em vez de diversificar, você coloca 100% em um lugar só que você acredita muito. Se esse é um lugar só que você acredita muito, colapsar, acontecer alguma coisa, ter algum intervencionismo, você fica simplesmente sem patrimônio, sem acesso, né? Eu até falando agora, eu lembrei da questão do bloqueio, por exemplo, de poupanças. Para quem é mais novinho, não vai nem entender, nem saber disso. Agora, para quem é mais antigo, vai saber que houve nos anos 90 um bloqueio de acesso à poupança. Então, veja, olha o risco, né? Hoje, a poupança é o investimento que mais os brasileiros investem ainda. Do pouco dos brasileiros que investem, a maioria ainda deixa em poupança. Isso é histórico, teve um incentivo muito grande nos anos 90, 2000 para isso. Mesmo com o bloqueio, as pessoas ainda continuam colocando em poupança por acostumar e por esse incentivo que teve por esses anos atrás, tá? Mas, naquela época, como estava com uma situação muito ruim de inflações sem controle, um dos pontos que foram feitos foi justamente o bloqueio da poupança. Então, imagina, você trabalha pra caramba, se esforça pra caramba, deixa todo o seu dinheirinho lá, é como se estivesse debaixo do colchão, mas rendendo um pouquinho todo mês, acreditando que está seguro e de repente o governo bloqueia e não deixa você utilizar. É isso que aconteceu. Então, assim, o ideal é realmente diversificar sempre, tá bom? Nunca deixar todos os investimentos em um mesmo local. E é por isso, principalmente para longo prazo, que é o caso, que é a carteira de aposentadoria, que são investimentos sem liquidez, com vencimentos mais longos, e focando nessa diversificação, e esses dois ativos podem te ajudar muito, que eu vou mostrar logo em seguida, tá bom? Outro ponto, isso é muito interessante, porque principalmente para quem está começando agora, mas aí começa a entender essa questão de rentabilidade e rola um pouquinho dessa ânsia de querer ganhar mais, é colocar justamente o valor da reserva de emergência em ativos sem liquidez. Então ele acaba pulando aquele primeiro degrau da escalada. E aí o que acontece? O reserva de emergência rende tão pouco, eu não vou usar agora mesmo, minha saúde está boa, nunca aconteceu nada comigo, vou deixar em um lugar que vence daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, que está tudo certo, se precisar eu resgato forçado. E aí coloca investimento sem liquidez. Mas assim, é um risco extremamente grande de a gente estar vivo. Eventualidades acontecem a
todo momento, desde pequenos a grandes acidentes, eventualidades de vida, enfim, a gente está vivo, doenças, a gente está vivo, tudo pode acontecer. E nos momentos que a gente estiver com o emocional mais abalado, aí você vai fazer movimentos que podem comprometer o seu patrimônio. Então você vai ver que não está numa época boa para fazer um resgate que não tem vencimento agora, vai perder muito dinheiro e pode comprometer todo um esforço, porque lá antes, no momento da escolha, você teve a ganância de querer ganhar mais. Então não caiam nessa falácia, assim, nesse bichinho que fica dentro da gente de querer ganhar mais. Lembra dos carimbos de cada step, né, de cada escalada. Se o primeiro ponto é reserva de emergência, ele obrigatoriamente tem que ter liquidez. Então, não pode ser colocado em outros investimentos só porque eles rendem mais. Ele tem que ter liquidez. Agora, essa questão que a gente está falando hoje, o carimbo dele já é outra coisa, ele é aposentadoria, é para o meu eu do futuro. Então, o que que ele pode ter? Quando que ele pode vencer? É lá para frente? Ah, então tá bom, tá? Então, assim, destinar o valor, né, de cada investimento para a característica de cada investimento. Isso é essencial para dar certo a sua carteira, tá bom? Qual que é o jeito certo, tá? Entender que esses dois ativos, tanto o IPCA+, quanto o Renda Mais, eles são ativos que podem ser uma opção para sua carteira da aposentadoria. E realmente, assim, vocês vão ver que eles são instrumentos bem interessantes, tá? E principalmente entender qual dessas duas opções fazem sentido para vocês. Apesar do foco ser aposentadoria, eles têm características diferentes, eles foram lançados em momentos diferentes, com intuitos diferentes, mas ambos podem ser utilizados para a carteira de aposentadoria, tá bom?